Você já ouviu aquela expressão: temos mais conhecimento na palma da mão com o celular do que na maior das bibliotecas antigas? É rápido e prático. Mas mesmo nesse mundo conectado, ainda existem informações que não podemos acessar. Informações escondidas em lugares proibidos para a maior parte do público. Acervos religiosos, bases militares restritas e até cidades inteiras entram nessa pauta. Aqui é o Ivan Lima e sejam muito bem-vindos. Na Austrália, existe um complexo para testes de armas de mais de 122 mil quilômetros quadrados, que é extremamente restrito para visitantes, chamado de Woomera Test Range. O lugar é um dos maiores do tipo no mundo e tem a entrada proibida há mais de 70 anos, desde 1947. A principal função do espaço é servir como um ambiente de operações especializadas e apoio a testes de materiais para a guerra. Só que o lugar é tão grande que ele também é usado para testes de sistema de armas em terra, munições explosivas e até testes com foguetes e materiais perigosos. Além disso, uma enorme riqueza mineral, avaliada em 35 bilhões de dólares, foi encontrada na região pelo governo da Austrália Meridional. Em época de testes, é proibido o acesso a uma rodovia próxima e também o uso de terrenos para agricultura, mesmo para aqueles que possuem licença. Então, nada de celular por ali. Vamos agora para o meio do Oceano Índico, onde está uma ilha que poderia muito bem ser um destino turístico. São 30 quilômetros quadrados de praias brancas, mar cristalino e corais coloridos. Um verdadeiro destino para se tirar férias, se não fosse pela grande base militar que foi construída lá. Infelizmente, a ilha de Diogo Garcia é um território que pertence aos britânicos. Mas não se enganem, hein? Não são apenas oficiais do Reino Unido que podem ir até lá. Oficiais dos Estados Unidos também têm acesso, já que as duas nações possuem um acordo de uso conjunto da base. É um lugar bastante estratégico, que serve como ponto de partida de várias operações da Força Aérea ao redor do mundo, principalmente as que acontecem no Oriente Médio. E exatamente por isso aconteceu a expulsão de milhares de pessoas que viviam na ilha no ano de 1973, o que gerou uma série de processos no tribunal. Alguns grupos de direitos humanos chegam a dizer que o lugar é usado pela CIA para torturar prisioneiros. Atualmente, a base militar conta com cerca de 5 mil oficiais americanos e britânicos. E não são apenas eles que estão preocupados em manter informações secretas longe do público. A China também entra nesse grupo. No ano de 2009, a cidade de Nanjing inaugurou um museu voltado especialmente para a história da espionagem do país. O Museu de Educação em Segurança Nacional de Jiangsu. Só que o lugar não é aberto ao público estrangeiro e apenas os chineses têm acesso. Só que nem eles podem tirar fotos das exposições. De acordo com um porta-voz do museu, essas medidas são uma forma de proteger as mais diversas informações confidenciais e métodos de espionagem do país, para que nenhuma delas caia nas mãos de estrangeiros. O lugar conta com materiais que remontam cerca de 60 anos de espionagem, sendo que os mais antigos datam a década de 20. Além de documentos secretos, o museu também guarda alguns objetos dignos de filme, como batons com armas secretas, escutas, câmeras pequenas e até mapas disfarçados em baralhos. Essa China, viu? Bom, continuando. O Vaticano está com um projeto muito interessante
de digitalizar o acervo da Biblioteca Apostólica, o lugar onde estão guardados os livros do Papa. São mais de 1 milhão de livros impressos, centenas de milhares de fotos, gravuras, manuscritos, medalhas, moedas e dezenas de milhares de incunábulos. Tudo reunido desde antes da criação oficial da biblioteca, no século XV. Só que é melhor você já ir tirando o cavalinho da chuva se pensou que finalmente vai ver os arquivos mais sigilosos do Vaticano. Mapas antigos, cartas de artistas famosos, processos da Inquisição, descobertas geográficas e científicas, documentos da administração da Igreja Católica e coisas do gênero estão no Arquivo Apostólico do Vaticano, onde apenas estudiosos vinculados a uma universidade ou instituto cultural conseguem acesso se solicitarem com antecedência. Do equivalente a 85 quilômetros de prateleiras enfileiradas, apenas os arquivos que não são considerados secretos serão digitalizados e disponibilizados online para o público. Os demais documentos, que compõem outro acervo de dezenas de milhares de volumes, são tão confidenciais que apenas membros dos mais altos cargos da Igreja têm acesso. Até agora, nós falamos apenas de alguns lugares específicos, o que não é muito incomum. Mas já pensou se uma cidade inteira tivesse restrição de entrada? Isso, claro, sem que tivesse acontecido algum desastre, como um acidente nuclear? Pois bem, existe um caso assim lá na Arábia Saudita, a cidade de Meca, considerada a mais sagrada do mundo para os muçulmanos. Não permite a entrada de pessoas que não sejam adeptas ao islamismo. Meca, caso você não saiba, não é só considerada como o último dos 5 pilares do islamismo, como também é o maior destino de peregrinação para os muçulmanos. A cidade é considerada como um destino obrigatório da fé islâmica para aqueles que tenham saúde e condições financeiras de visitá-la, ao menos uma vez na vida. Foi lá que o profeta Maomé nasceu, e é para lá que os adeptos vão na época do Hajj, a peregrinação que reúne em torno de 3 milhões de pessoas de todo o mundo. Entre os lugares sagrados da cidade está a Grande Mesquita de Meca, que é a maior do mundo, com quase 87 mil metros quadrados. E é por causa de todos esses pontos importantes e significativos para o islamismo que a cidade não é considerada uma atração turística, mas sim um destino religioso. Só que a situação tem mudado aos poucos nos últimos anos, pois a Arábia Saudita decidiu fazer algumas mudanças em relação ao turismo na cidade, para que a economia não dependa exclusivamente do petróleo. Ainda assim, a abertura será apenas para aqueles que acreditam na fé islâmica. Dependendo da situação, os não muçulmanos que conseguirem entrar em Meca podem acabar multados ou deportados. Só que uma situação dessa é bem complicada de acontecer, pois existem muitas autoridades vigiando e conferindo a entrada das pessoas. Normalmente, o visto só é emitido para aqueles que possuem família na Arábia Saudita ou para quem vai a trabalho. Agora vamos para o norte da província da Colômbia Britânica, no Canadá, onde existe uma caverna imensa que você não pode entrar. Ela acabou sendo apelidada como Poço de Sarlacc, por conta da semelhança onde vive uma criatura nos filmes de Star Wars. Mas não se engane, esse não é um lugar tranquilo. Além de ser considerado um tesouro científico para o país, a caverna pode ser uma armadilha mortal para os desavisados. E é justamente por isso que tanto a caverna quanto a região ao redor são fechados para o público. Caso alguém desobedeça e entre escondido por lá,
a pessoa pode ser presa ou condenada a pagar uma multa de US$ 1 milhão canadenses. Será que vale mesmo a pena? Depois de ter sido descoberta em 2018, a caverna se tornou objeto de estudo e exploração do governo. O que exatamente existe no interior e o motivo da população não poder chegar perto tem sido assunto de muitos debates. Mas o governo já deixou claro, hein? A caverna pode ser um lugar mortal e pessoas não autorizadas podem causar danos ambientais ou entrar em uma situação de resgate. Afinal, apenas a entrada tem 100 metros de comprimento por 60 de largura. E em relação à profundidade, as avaliações iniciais estimam que chegue até pelo menos 135 metros. Os pesquisadores ainda não conseguiram dar números exatos porque um rio flui direto para a entrada e se transforma em uma cachoeira que envia uma névoa para cima e dificulta a medição da profundidade. Os pesquisadores também disseram que o motivo de uma caverna tão grande não ter sido vista antes se deve ao fato de que ela estava coberta por gelo e neve até a última década. Agora me diz aqui nos comentários, quais desses lugares você ficou mais curioso para visitar? E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!